Fala galera, professor Luiz Fernando aqui com vocês e nós hoje vamos conversar sobre o Enem, visto que a nossa plataforma está focada, direcionada a te ajudar a construir uma boa redação e você terá uma nota considerável para que você entre no curso que você deseja e almeja. Porém, nós sabemos que o Enem é o segundo maior exame do mundo, perdendo apenas para a China. E sabemos também que 4 milhões de participantes se inscrevem para o Enem anualmente no nosso país. E, lamentavelmente, as notas são menores do que 800 pontos. Isso é um agravante, principalmente para nós professores e também para vocês, visto que tirar 600 pontos ou menos de 800 pontos não é vergonha, mas também você não tira uma nota boa. Vamos combinar. Então, a partir de 800 é considerada uma nota satisfatória. E nós vamos hoje demonstrar para vocês como é que se estrutura essa redação, como é que você pode fazer uma redação que possa considerar você um aluno apto para poder concorrer à vaga que você tanto deseja e pleiteia na universidade pública. É importante nós entendermos que o Enem ele tem uma forma e um conteúdo. E nós podemos fazer aqui uma analogia, uma comparação com a casquinha do sorvete do McDonald's. A casca do sorvete é a forma e o conteúdo é o ingrediente, o próprio sorvete. Como é que é a forma, a estrutura do Enem? Continuando, nós vamos demonstrar a você que o Enem, ele existe, ele se estrutura com forma e conteúdo. E nós podemos fazer essa analogia com a casquinha do sorvete do McDonald's. O sorvete do McDonald's, a casca é a forma, o sorvete é o conteúdo. A forma diz respeito a quê? A estrutura, repertórios, parágrafos, conectores, operadores argumentativos, e o conteúdo é o repertório sociocultural, argumentos que devem ser argumentos consistentes e exemplos relevantes. Nós sabemos que a redação ela é um gênero textual que se diferencia de tipologia textual, sabendo que essa nomenclatura tipo textual caiu em desuso e hoje se utiliza, inclusive na prova de linguagens, sequências tipológicas ou forma de argumentação do discurso. Então fique bem atento, fique ligadinho nessa nova nomenclatura para que você não perca questões, nem fique também desavisado quanto à interpretação da própria prova do Enem, da própria estrutura da prova. Então, o bolo, a metáfora do bolo, é o gênero textual. Todo gênero textual, o bolo pronto é o gênero textual. Todo gênero textual tem função social. Uma receita, uma carta, tem uma função social. Enquanto que as sequências argumentativas ou os modos de operação do discurso, eles são propriamente os ingredientes, as frases que você vai escrever, os períodos, os parágrafos. Então, você fique bem atento quanto a isso. Lembre-se que o gênero textual é o bolo, é o texto pronto. E a sequência argumentativa ou modos de operação do discurso são as frases, é aquilo que vai conter
no texto. Nós sabemos também que as sequências argumentativas ou modo de organização do discurso, eles são divididos em 5 os tipos textuais que você vai encontrar na sua redação do Enem: narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. Vamos, a partir de agora, explicar um pouco como é que isso funciona. Narrar é contar. Você vai contar um fato. Lembrem-se que uma marca da narração, ela conta uma história e tem verbos no pretérito perfeito. Escuta bem, preste bem atenção. Lucas acordou e, ao desbloquear o celular, foi impactado por uma enxurrada de anúncios. Mal sabia ele que estava sendo vigiado. Esse início é narrativo. Por quê? Ele está contando uma história. Ele está narrando um fato. E a presença de vários verbos no pretérito perfeito. Porém, a narração não é a sequência tipológica que prevalece no Enem. A descrição, quando você crava uma data, você está descrevendo, você está mostrando características de algo. E você vai utilizar verbos no pretérito imperfeito, que é aquele pretérito que se dá no passado, mas que ele pode ser repetido. Ele pode se repetir. Quando eu digo assim, eu lia Machado de Assis com 12 anos. Hoje eu posso reler. Então, essas nuances, essa semântica dos verbos, nós teremos uma aula própria para uma explicação mais detalhada. Então preste atenção. Desde o século passado, alguns alunos surdos enfrentavam desafios constantes. Poucas escolas possuíam um intérprete de Libras. Vejam só, ele mostra características de algo com verbos no pretérito imperfeito. O foco deve ser argumentar e não apenas descrever o cenário. A dissertação, que é a tipologia textual ou a sequência tipológica ou modos de organização do discurso, que é predominante no Enem. E essa dissertação, ela se subdivide em 2 categorias: a expositiva e a argumentativa. A expositiva explica informação, sem opinião, sem história. A expositiva, ela explica uma informação e uma opinião sem história. Vejam só, preste atenção. O sociólogo Bauman aponta os indivíduos como seres com baixa conexão emocional entre si. Vejam bem, a dissertação expositiva, ela explica informação sem opinião, sem história. Preste atenção para não confundir. Ela explica opinião. Ela explica informação sem opinião e sem história. É simples. O sociólogo Bauman aponta os indivíduos como seres com baixa conexão emocional entre si. Preste atenção. É uma informação sem contar história, sem dar opinião. Essa é a dissertação expositiva. Enquanto que a exposição argumentativa, você vai apresentar a ideia, defender um ponto de vista. Então, é necessário aprender a distinguir as características da descrição expositiva e argumentativa, porque é a que mais será usada nos seus textos, na construção dos seus textos do Enem. Então, fique bem atento, bem ligadinho. No Brasil, esse pensamento retrógrado ainda persiste. Evidencia a incapacidade do brasileiro em ser empático. Este texto aqui, esse trecho
foi retirado, melhor, de uma redação nota 1000 do Enem, que no ano de 2025 foi sobre a perspectiva sobre o envelhecimento no Brasil. Vejam só, ele argumentou, ele apresentou a ideia e defendeu um ponto de vista. Então, a dissertação argumentativa, ela é presente, tanto a argumentativa quanto a expositiva, majoritariamente no desenvolvimento no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 da prova de redação do Enem. E por fim, a injunção. Não há muito consenso entre os professores sobre o uso de injunção, porque a injunção ela dá ordens. Então, necessariamente, eu não aconselho usar injunções. Por quê? Porque verbos no imperativo não são bem-vindos, não são bem aceitos na correção do Enem. Portanto, eu peço que vocês evitem verbos no imperativo e essa tipologia, essa sequência textual de injunção, evitem. Em 2009, aconteceu um fato inusitado que essa redação viralizou. Um aluno escreveu um texto com uma receita de miojo. Então o INEP teve que mudar toda a tática de correção, porque ele precisa ter o controle das regras. Então o que aconteceu? Existem alguns erros que podem levar você a zerar a sua redação e ficar fora do exame do Enem. Então você preste atenção agora que esses erros são cruciais para que você não utilize. Por exemplo, deixar a folha em branco. Zerou a redação. Você está fora do exame. Letra ilegível. Professor, e eu terei que ter letra bonita? Não necessariamente. Mas você tem que ter uma letra legível, que o corretor tenha condições de ler o seu texto, tenha condições de compreender o que você escreveu. Nós temos a fugir do tema, o tangencial tema. Agora eu me lembro de uma aluna minha, inteligentíssima, do 9º ano. Foi proposto um tema sobre os impactos da exposição às redes sociais na saúde mental, e ela escreveu sobre inteligência artificial. Portanto, ela foi eliminada no concurso de redação. Também cópias de textos motivadores. O INEP estabeleceu que não se pode usar informações dos textos motivadores. Não se pode escrever. O texto motivador vai te dar uma base, portanto você não pode nem retirar nenhuma informação dos textos. É necessário que o texto te dê base para escrever. Porém, nos seus conhecimentos prévios, você tem que ter na sua bagagem, no seu repertório sociocultural, elementos que você possa construir a sua argumentação consistente e sólida. Riscar textos, os textos com emojis, rasuras, isso vai deixar você fora da redação, fora do exame do Enem. E por fim, sinais desconectados. Várias interrogações, várias exclamações, isso pode deixar o seu texto sem entendimento. Portanto, evite-os. Preste atenção agora neste guia de pontuação permitida. O ponto, que dá sentido de continuação do texto, ou término de parágrafo, a vírgula, que é um sinal sintático, os 2 pontos, que geralmente dá a ideia de uma explicação, ponto e vírgula de relação, de uma continuação de uma ideia, e o travessão, que dá a ideia de destaque. Na sequência das nossas aulas, eu vou ensinar para vocês, bem
detalhado sobre como é que você vai usar os travessões, para que você não erre. E por fim, a redação use sempre a metáfora do bolo. É como se fosse, quando você parte um bolo, você vê as camadas. Então, ela não vem pronta. Ela não é algo que vem todo pronto. É um processo que se vai construir ao longo de tempo, de estudo e aplicação das técnicas que nós vamos ajudá-los, nós vamos ensiná-los para que vocês possam construir bem, fazer esse bolo muito bom e poder ver que o processo não é tão simples, porém não é impossível. Então, nessas camadas do bolo, nós temos a introdução, que nós vamos explicar adiante quais são os elementos que compõem a introdução, o desenvolvimento 1, que é mais difícil, requer mais trabalho, mais dedicação para que você possa construir os argumentos, a coesão, a coerência textual, o desenvolvimento 2 e, por fim, a conclusão. Para que você possa aprender tudo isso e muito mais, eu convido você a ficar conosco e acompanhar as nossas aulas que estão sendo postadas, parte aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. E você também pode adquirir todo esse material gratuito baixando no link do nosso canal no YouTube. Tchau!